8h17, né, a gente está recebendo aqui nossos estúdios, né, o prefeito José Elias, prefeito de Aragarças, que vai falar conosco aqui no Atitude News, a respeito de uma polêmica muito grande, né, a respeito de uma colocação que o prefeito fez e de repente a coisa se expandiu, e o prefeito quer falar sobre esse assunto também. O Eliseu também, que é da comunicação da prefeitura, também está por aqui, o Luzemar também, grandes amigos acompanhando o prefeito aqui nos estúdios com a gente. Bom dia, prefeito, prazer tê-lo aqui. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Alisson, Eliseu, Cunha. Bom dia a todos os ouvintes dessa emissora. Que a paz do Senhor esteja no coração de todos. Amém. Preocupado com o coronavírus, prefeito? Muito. Tão preocupado que cometi aqui uma estupidez. Antes eu gostaria de citar aqui um provérbio latino. Sim. A língua latina veio antes de Cristo, ela era falada antes de Cristo, e de muita sabedoria. Tem um provérbio que dizia: errare humanum est, perseverare in errorum diabólico. Antigamente a Bíblia, até um século atrás, a Bíblia era toda em latim, quem quisesse pregar tinha que aprender a língua. Traduzido, isso quer dizer o seguinte: errar é humano, perseverar no erro é diabólico. E eu venho aqui exatamente para não perseverar no erro que eu cometi. Já pedi desculpas a alguns pastores que me ligaram. Peço a todos, pastores e crentes, até essa expressão protestante das igrejas evangélicas vem exatamente em função do latim. O Lutero traduziu a Bíblia, protestando contra a Igreja Católica, traduziu a Bíblia para que todos tivessem acesso à sua sabedoria. Daí ficou o nome de protestante, que a maioria conhece as igrejas evangélicas como tal. Mas o fato aconteceu nas seguintes circunstâncias. E as circunstâncias, às vezes, geram um fato, nem sempre um fato agradável. Eu estava sob o impacto da morte daquela senhora Rafaela, o primeiro óbito ocorrido em Aragarças, uma mulher de apenas 33 anos, quando a maioria pensa que o coronavírus só ataca pessoas idosas, ou leva a óbitos idosos. Eu estava estudando a forma de como segurar a situação para não deixar que outros óbitos aconteçam na cidade. E recebi a ligação de um pastor exatamente pedindo para flexibilizar. Falei: não, pastor, mas não dá, porque não sei o quê, papapá e tal. Ele até alegou a questão do dízimo. Então, o Ronaldo Couto estava no ar quando eu fui abordado pela rádio, e o Ronaldo reclamando exatamente a quantidade de gente frequentando igrejas evangélicas na Barra. Eu cheguei a cometer aquele absurdo de falar que muitos pastores estavam interessados mais no dízimo do que propriamente em salvar as almas. Eu sei que foi errado, alguns pode ser, mas não, eu falei de uma forma genérica. Não é foi a maneira, como eu disse, que foi, eu acho que foi condenável. Aí vieram aqui, eu recebi várias ligações, aceitei o pastor Marinho, o pastor Luiz César e outros amigos me repreenderam. Aqui na rádio esteve a Associação dos Pastores, integrada pelo pastor Guimarães e o pastor Adélcio, me repreendendo. Aceitei humildemente a repreensão. Acho que estão absolutamente certos, devem defender a sua classe. No entanto, começou a haver a politização da questão. Foi um assunto que poderia ter sido encerrado, mas aí veio um pastor que nasceu lá da escuridão, que parece nem nada a ver com o tempo, desabando um xingatório, uma coisa impressionante para cima de mim, nas redes sociais. Eu até desejo não encontrá-lo, porque insultos daquela forma não se admite. Veio uma quadrilha ligada a alguns que integram a campanha do delegado Pastor, candidato a prefeito, inclusive condenado pela justiça em Aragarças, proibido até de frequentar a repartição onde trabalhava, que era a Câmara Municipal. Vieram também divulgando, deformando, fazendo a montagem com a minha imagem, e uma crítica, eu admito, a política, adversário, tudo. Agora fazer coisa assim de inimizade publicamente, eu acho muito ridículo.
Se tem inimigo, vai lá e toma satisfação e tudo. Comigo, não. Aquele pastor e esses outros da Câmara fazem afrontas pela internet, pelas redes sociais, de uma forma inaceitável. Eu acho inadmissível essa politização que se deu. Sabem por quê, Cláudio? Exatamente porque estava sendo divulgado no mesmo momento uma denúncia que não foi divulgada a denúncia, copiaram do portal das transparências, uma informação de que a mulher do delegado que ganha R$28 mil por mês, e a mulher dele recebendo essa ajuda que o governo dá para os pobres mitigar a fome. Então, percebi que, quando eclodiu a notícia, partiram para cima do prefeito exatamente para ofuscar o fato de que a mulher que é candidata à primeira-dama, ao invés de estar ajudando os pobres, está, pelo que está nas redes sociais, pelo que eu vi nas redes sociais, no portal da Transparência, está exatamente pegando o dinheiro que seria destinado aos pobres para uso próprio. Ao invés de fazer como a primeira-dama Maranhão, que está pedindo ajuda ao governador do estado, ao Friboi e a outras entidades, para distribuir cestas básicas, milhares de cestas básicas, já conseguiu mais de 1.000 cestas, ela está pegando o dinheiro dos pobres para si próprio, quando o marido ganha uma fortuna de R$28 mil por mês. Então, a politização, eu percebi que foi exatamente para ofuscar essa notícia, que era desfavorável para o candidato a prefeito e delegado, licenciado, e mesmo licenciado, continua recebendo o seu salário de delegado. Eu lamento muito e quero dizer o seguinte: para mim, o papel das igrejas é um papel de doutrinação positiva, de paz, de amor, de fraternidade, e eu sempre disse e proclamei isso. Desde quando cheguei em Aragarças, aliás, eu vim conhecer mais o papel das igrejas evangélicas depois que eu assumi a delegacia de Aragarças, vendo quanto eles contribuem para a diminuição dos crimes, para a formação religiosa, para a educação das famílias, para evitar os vícios como o cigarro, a cachaça. Era muito raro na delegacia, quando eu estava lá, ter alguma ocorrência ligada a evangélicos. E eu sempre proclamei isso. Me acusaram de frequentar as igrejas evangélicas pedindo oração. Sempre eu fiz e continuarei fazendo. E eu tenho certeza que os pastores, amigos meus, me acolherão com o coração aberto, sem o ódio que alguns estão expelindo. Não pelo meu comportamento, mas para encobrir o comportamento errado de alguns parceiros deles. Continuarei visitando e pedindo oração exatamente porque nós vivemos um momento delicado, perigoso da humanidade. Conheço razoavelmente a história da humanidade e não me lembro de ter visto em nenhum momento, de ter lido, nem do tempo que a língua era o latim, algum fato tão danoso como essa pandemia do coronavírus, em que atinge o universo humano em todos os cantos da Terra, em todas as categorias sociais, em todas as condições financeiras, de uma forma impressionante. E muita gente não está levando isso a sério. Daí a razão pela qual o governador baixou um decreto, disciplinando, inclusive, a frequência das igrejas, exigindo a manutenção do distanciamento dos devotos, exigindo a higienização ao entrar e a sair das mãos, até dos pés, colocando tapete com álcool e tudo. E eu sei que a maioria das igrejas está atendendo e acolhendo. Aquela colocação minha com relação ao dízimo foi porque exatamente no momento em que eu discutia a questão da morte da Rafaela, o Ronaldo Couto discutia o excesso de gente em algumas igrejas da Barra do Garças, me acontece o telefonema falando do dízimo. Então aquilo ficou na cabeça e eu soltei no rádio. Indevidamente, a pedir desculpa, e os meus amigos pastores, inclusive recebi visita de alguns deles, o Cláudio estava em casa ontem à noite, viu a presença de alguns deles lá, em que a gente procurou aparar as arestas. Eu não quero de forma nenhuma deixar nenhuma mágoa
porque eu sei que o papel do pastor é um papel delicado. Ele cuida de problemas mais diversos e ora para todo mundo, e eu quero que continue orando e vou pedir oração, porque a nossa situação diante dessa epidemia é uma situação muito séria, muito grave. Um abraço a todos, muito agradecido. Ficou então registrado, patenteado, pedido de desculpa do prefeito José Elias, com toda humildade, a todos aqueles que se sentiram ofendidos. Espero que isso não se repita. Muito obrigado a todos, meu abraço.